Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica, eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público, aprenda com quem faz. Vamos lá, dica número 64, dentro de qualificação econômico-financeira, para a gente encerrar esse bloco aí com várias dicas sobre qualificação econômico-financeira, com bastante detalhe, que foi preparado com muito carinho para os senhores, tá? Mas antes de seguir, eu peço que os senhores se inscrevam aqui no canal. Clica aí embaixo, é muito rapidinho, tá? Se inscreva, ativa o sininho para saber toda vez que sair uma nova aula. Toda segunda-feira tem dica nova aqui no canal. E não deixe de seguir nossa rede social no Instagram, @prof.anamendesoficial. Vamos lá, voltando. Para encerrar, a nossa dica é sobre certidão negativa de falência ou concordata. E certidão de execução patrimonial, que é aquela relativa à pessoa física, tá? Porque há editais que permitem a participação de pessoa física. E aí, sabe quando pedir? Sabe do que se trata? O que é que o pregoeiro vai olhar, tem que olhar? O que é importante aqui nessa exigência de qualificação econômico-financeira? Vamos ver então agora. Bom, a fundamentação legal é o artigo 31, inciso 2º da Lei 866, e o artigo 69, inciso 2º da Lei 14.133 de 2021. Lá na Lei 866 estava lá previsto certidão negativa de falência, ou seja, não pode ter a falência decretada, ou concordata, também não podia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou da execução patrimonial expedida em domicílio da pessoa física, tá? Pelo menos essa foi a intenção inicial da Lei 866. Se tiver com certidão positiva de falência ou positiva de concordata, ou constar lá na certidão de execução patrimonial da pessoa física, não pode ser habilitado na licitação, inicialmente. A 14.133, ela mudou esse texto. Vejam que não tem mais referência à concordata, embora ela não exista mais, também não foi incluído o Instituto da Recuperação, que é aquele que substituiu a concordata, tá? Então ficou apenas assim, certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da licitante. Tanto faz pessoa jurídica ou física, tá ok? Vamos ver aqui qual é a polêmica sobre esse tema. A polêmica está na Lei 11.101 de 2005, que cuida da decretação da falência, tá? Bom, o distribuidor da sede da pessoa jurídica domiciliada da pessoa física, né? Ele vai emitir essa certidão negativa de falência, ou concordata, que não existe mais, e agora a concordata foi substituída pela recuperação, que pode ser judicial ou extrajudicial, tá? Então, primeiro eu destaco aos senhores que o cartório de distribuidor de protesto é aquele que é responsável pela distribuição dos títulos na existência de mais de um cartório de protestos numa mesma localidade, tá? Então, se tiver um só, cartório de protesto. Se tiver mais de um, os senhores vão lá no distribuidor de protesto. A falência está regulada no artigo 94 da 11.101 de 2005. E nessa lei, lá no artigo 52, inciso 2º, existe uma disposição que causou uma celeuma em cima da interpretação da nossa antiga Lei 866, que ainda está aí nos seus respiros finais, e que já a 14.133 já procurou ajustar ao não se referir mais à concordata nem à recuperação, tá? Lá no artigo 52 está lá, estando em termos a documentação exigida no artigo 51 dessa lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e no mesmo ato, inciso 2º, determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades. Observado o parágrafo 3º, artigo 195 da Constituição e o artigo 69 dessa mesma legislação. Vejam que o objetivo da dispensa da certidão é para que o devedor exerça as suas atividades. O devedor que teve o seu plano de recuperação judicial aprovado, tá? Ou teve, como eu estou destacando aqui embaixo, o seu plano de recuperação concedido pelo juiz ou homologado judicialmente, em caso de recuperação extrajudicial,
tá? E aí essa lei substituiu a figura da concordata pela recuperação judicial ou extrajudicial e o artigo 31 da 866 não foi alterado nem foi derrogado, tá? Então ele continuou lá prevendo a concordata, que não existe mais, e prevendo a exigência de certidão negativa. E aqui o artigo 52 ele passou a permitir que essa certidão negativa não afastasse a licitante com o plano de recuperação aprovado. E aí eu trago para a gente entender o impacto disso um acórdão 8.330 de 2017 da segunda Câmara, TCU. E, em resumo, nesse acórdão vocês vão ver o seguinte: em licitação que permita a participação de pessoa física ou jurídica, primeira coisa que eu destaco aqui, se tiver permissão para participar pessoa física, tem que exigir para manter a isonomia a certidão negativa de insolvência civil expedida pela Justiça Estadual, tá? Que seria aquela de execução patrimonial. Você não pode exigir da pessoa jurídica e a pessoa física não ter que fazer o mesmo tipo de comprovação. Primeira observação que você vai anotar sobre certidão negativa de falência concordata da 866 ou certidão de efeitos de falência. Segundo ponto, que é o objetivo principal aqui. É possível a participação de licitante em recuperação judicial. Como? Desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômico-financeiramente a participar de procedimento licitatório. Está aí nesse acórdão e tem uma referência ao acórdão de 2011 ali, acórdão 8.271 de 2011. E aí eu tirei um trechinho que eu vou ler para os senhores, que a coisa é só pausar aí. O escopo primordial da 11.101 de 2005, nos termos do artigo 47, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então, a intenção de permitir que ela participe da licitação é para que ela continue suas atividades, tá ok? E atenda toda a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social, tá? Bom, e aí eu trago aqui um outro acórdão, que é o 2.265 de 2020, tá? Bem mais recente, plenário. O que acontece? Nem sempre a licitante tem aquela certidão do juiz em mãos, dizendo que ela está apta para participar de licitação, tá? E aí, o que fazer quando você tem ali uma licitante com a certidão negativa ou seja, consta lá a recuperação judicial dela, pode ser extrajudicial também. Ela não vai participar só porque ela não tem aquela declaração. Então, esse acórdão, ele vai fazer o seguinte: a certidão negativa de recuperação judicial não obsta automaticamente a participação da licitante que se enquadre nessa situação. Ela tem que demonstrar a viabilidade econômico-financeira, tá? Não é só apresentar a certidão positiva. Olha, eu tenho constando aqui na minha certidão, eu estou em recuperação judicial. Não é o suficiente para você, pregoeiro, inabilitar esta empresa. Você tem que entrar numa análise de viabilidade econômica da sociedade empresária. E como você faz isso se você não tem aquela declaração do juiz? Cabe ao pregoeiro, o presidente da comissão, dependendo da modalidade, e hoje, né, o agente de contratação, diligenciar no sentido de aferir se a empresa em recuperação já teve o seu plano de recuperação acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da 11.101 de 2005. Se não obteve o acolhimento judicial do plano, é porque essa empresa não tem viabilidade econômica. E se ela não tem viabilidade econômica, ela deve ser inabilitada, tá ok? Então, o trabalho do pregoeiro é verificar se o plano foi acolhido. Não basta solicitar a recuperação judicial, abrir o processo, tem que verificar se o plano foi acolhido, tá? Lembrando que empresa em recuperação extrajudicial com plano de recuperação homologado judicialmente também vai se enquadrar nesse entendimento e pode sim participar de licitação. Para a gente fechar, tá? Empresa em recuperação judicial tem que demonstrar
os demais requisitos para habilitação econômica financeira. Eu estou falando apenas da exigência da certidão negativa de falência concordata, tá? Ou, no caso da 14.133, da certidão negativa de feito de falência, tá ok? Se tiver lá a exigência de patrimônio líquido, capital social, todas as outras que nós vimos, a licitante tem que apresentar. Não se esqueça, vai ficar focando aqui nessa exigência da certidão de falência concordata, que agora é recuperação judicial, e vai esquecer de cobrar, de comprovar os outros requisitos de habilitação econômica financeira, tá? Não pode. A empresa de recuperação extrajudicial que tiver o seu plano homologado judicialmente, ela também participa nos moldes da recuperação judicial, tá? Eu trago aqui de forma a ilustrar o texto da minuta padrão da Procuradoria-Geral do Estado aqui no Rio de Janeiro, né? Na minuta de edital, ele já tem lá essa previsão para evitar confusão. Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida por item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo juízo competente. Colocando um textinho semelhante a esse no seu edital de administração pública, você já resolve e já orienta os seus pregoeiros e seus licitantes para que eles tenham tranquilidade de não inabilitar caso a sua licitante não tenha aquela certidão do juiz dizendo que ela pode participar de licitação. Tá ok? Essa foi a nossa dica, encerrando aqui qualificação econômico-financeira em alto estilo, dica rápida. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais. Estou aqui para explicar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Fica a dica, aprenda com quem faz.